A comparação é uma das armadilhas mais sutis e destrutivas da mente humana. Ela começa cedo e quase imperceptível, quando ainda somos crianças e ouvimos frases como: "Olha como seu irmão se comporta. Fulano tirou uma nota melhor do que você. O cabelo dela é mais bonito que o seu." E sem perceber, vamos internalizando a ideia de que existe um modelo ideal que deve ser atingido, de como devemos ser, e que, se não alcançarmos esse modelo, então somos insuficientes. E na fase adulta, a comparação se refina. Ela ganha filtros, stories, curtidas. Agora não é só o colega de sala que parece melhor, é o mundo inteiro. Todo mundo parece mais bem-sucedido, mais feliz, mais bonito. A vida dos outros se apresenta como um filme bem editado, enquanto a nossa está só nos bastidores. E é aqui que a comparação vira um veneno. Ela nos convence de que estamos ficando para trás, de que somos menos, de que precisamos correr, provar, alcançar. Muito cansativo viver desse jeito. Mas a pergunta que vale ouro é: quem definiu essa régua? Quem disse que o tempo da sua vida tem que ser o mesmo tempo da vida do outro? Que o outro tem é o que você deveria ter também. Esse é o ponto cego da comparação. Ela se baseia em uma análise superficial, descontextualizada e extremamente injusta. Você compara o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Compara a sua realidade crua com um destaque editado de alguém. E a partir disso, julga a si mesmo com severidade, como se estivesse devendo alguma coisa ao mundo. Do ponto de vista neurocientífico, a comparação tem raízes evolutivas. Nossos cérebros são programados para buscar pertencimento e status em um grupo social, porque isso lá atrás significava sobrevivência. Estar em um lugar inferior da hierarquia podia ser uma ameaça real. Hoje essa função do cérebro se distorce. Ela continua ativa, só que em um cenário completamente diferente. Comparamos salários, corpos, inteligência, produtividade, relacionamentos, tudo nós comparamos. Mas o cérebro não sabe diferenciar uma comparação saudável de uma tóxica. Ele apenas registra que não estamos indo bem e aciona respostas emocionais de tristeza, angústia, ansiedade, sensação de inadequação. A psicologia nos mostra que uma autoestima saudável não nasce da comparação, nasce do autoconhecimento, da consciência de quem você é, do que você valoriza, do que você almeja construir, independentemente do que os outros estão fazendo. E isso não significa ignorar o que acontece ao redor, mas sim que você consegue olhar para fora sem se perder de si. A terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com a ideia de reestruturação de pensamentos. Nesse caso, isso significa olhar para aquele pensamento que diz para você: eu deveria estar mais longe, e perguntar: mais longe em relação a quê? Com base em que evidência eu acredito nisso? Esse pensamento me ajuda ou me paralisa? A comparação excessiva muitas vezes está ligada com uma crença central de insuficiência, a sensação profunda de que, por algum motivo, você nunca é o bastante. E quanto mais essa crença se repete, mais ela se fortalece. É como se a lente dos meus óculos estivesse suja e tudo que eu enxergo passa por essa lente. Passa por um filtro que está distorcido e a lente está precisando limpar mesmo. Tá explicado porque eu estou vendo uns pontos. E a boa notícia é que crenças são aprendidas. Da mesma forma que nós aprendemos algo, isso pode ser desaprendido e substituído. Um dos conceitos mais bonitos, na minha opinião, dentro da psicologia é o da autocompaixão. Em vez de exigir perfeição de si mesmo, você aprende a se tratar com mais gentileza, com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo querido. Quando você erra, ao invés de se criticar com dureza, com crueldade, com injustiça, e geralmente é desse jeito, né? Em vez de você fazer isso, você pode se perguntar: o que eu estou precisando agora? Um pequeno gesto, uma pequena mudança que pode transformar como você enxerga a si mesmo, a relação que você tem consigo mesmo. Tem uma metáfora que eu gosto de usar com os meus pacientes e que carrega muito da minha forma de ver o mundo como psicóloga. É a metáfora da corrida de longa distância. Imagine que todos estamos correndo em pistas diferentes, algumas com mais obstáculos, outras com curvas, outras ainda em subida. A comparação nos faz olhar para o lado e esquecer que o nosso percurso é único. Não dá para medir progressos se a pista do outro é completamente diferente da sua. Quando você corre olhando para os lados, tropeça no próprio caminho. Tem mais, quando você se compara, acaba se distraindo da sua própria história. Você esquece do quanto já superou, do quanto está construindo silenciosamente dia após dia. É um desperdício de energia tão grande, energia essa que poderia estar sendo utilizada para criar, crescer, descansar, viver. E é aí que entra um convite. Em vez de se comparar, se conecte com você, com o que é importante para você,
com o que realmente vale a pena, com o que está alinhado com os seus valores, com os seus princípios, com o seu tempo, com o seu corpo. A gente tem que estar sempre se fazendo perguntas para que a nossa direção esteja mais clara possível. Então se pergunte o que faz sentido para mim agora. Essa simples pergunta, mas que se feita com honestidade, com intenção, tem poder muito mais transformador do que qualquer comparação que você faça. No fim, a comparação quer nos fazer esquecer de quem somos. Mas quando você começa a enxergar com verdade, com clareza, a reconhecer o seu próprio caminho com honestidade, você acaba percebendo que nunca esteve atrás. Você só estava distraído. E recuperar esse foco, esse reencontro consigo mesmo, é uma das formas mais bonitas de cura. Então, se fosse para deixar uma última reflexão aqui, seria essa. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser mais fiel a quem você já é. Porque, na verdade, não existe falta, existe esquecimento. E toda vez que você se compara, você esquece da sua própria potência. Mas ela está aí, só esperando que você volte a olhar para dentro. E se você gostou desse papo, se fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos conversar nos comentários, deixa suas dúvidas, vamos fazendo essa troca e até o próximo vídeo.